Cara, por incrível que pareça, o pior pecado é aquele ou aqueles, né, que ninguém vê, mas que vai destruindo nossa alma assim, bem aos poucos, sabe? E às vezes nem a gente percebe mais que ele existe, mas ele está por ali. Tem um conhecido meu que ele acordava todo dia, cedo, levantava, dava um bom dia para a esposa, tomava o cafezinho dele, botava o fone no ouvido, abria no YouTube para ouvir uma pregação. Eu também gosto muito de fazer isso. Amanhecer, colocar no YouTube, ouvir uma pregação, isso é muito bom, começar o dia assim. Mas no fundo, ele realmente, esse cara queria mudar, queria uma transformação. Tava ali pagando o preço, né? Mas o grande problema é que poucos minutos depois, ele já estava deslizando a telinha do celular até cair no mesmo buraco de sempre. Você já sabe, né? Qual buraco que é. Já sabe o tipo de coisa que ele gostava de ver. Pois é, o ciclo sempre era o mesmo. Promessa de mudar, a queda, arrependimento, culpa, silêncio. Ele era o líder da casa, um homem de Deus, mas escondia um abismo dentro do peito. Até que um dia ele olhou no espelho e disse: Eu não consigo mais viver sendo dois. Talvez essa história seja parecida com a sua. Se for, quero que você fique comigo aqui até o final. Quero conversar com você, meu amigo. Vou te chamar de amigo porque as nossas dores e as nossas dificuldades vão comungar e se parecem. Porque essa palavra vai confrontar e também libertar. Eu só aprendi a virar homem de verdade o dia que eu me deixei ser confrontado pela palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim, ó: E não tenham nada a ver com as obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Olha que interessante. A única forma que nós temos de destruir as obras infrutíferas das trevas, e Paulo também usa até outros termos, né, como obras mortas que estão dentro de nós, é através da exposição à luz. Quanto mais a gente se expõe à luz, e eu sempre gosto, gente, de trabalhar isso no meu dia a dia, no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha família, com meus filhos, na igreja, com os meus colegas, graças a Deus, eu aprendi com a vida, né, e com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, a viver na transparência. Então eu me especializei em aconselhamento. Então eu converso com muita gente, com muitos homens, e eu tenho colegas que sempre me procuram pedindo conselho, né? E uma das coisas que eu sempre falo, gente, é trazer luz sobre aquilo que está oculto, né? Sobre a escuridão. Quando a gente fala trevas e escuridão na Bíblia, isso simboliza o que? Ignorância, ocultação. Informações que a gente vai encobrindo e vai ocultando, isso se define como trevas. Quanto mais a gente traz luz, traz verdade, com sinceridade, e expomos a mentira, o engano, mais essas obras vão sendo destruídas, né? Aquilo que nos aprisiona, nos escraviza, os nossos vícios, nossos problemas. Quanto mais a gente vai ignorando, empurrando com a barriga, mais isso ganha força e vai se enraizando dentro de nós e vai nos tomando, nos escravizando. Então, ou seja, ninguém vê esses pecados, ninguém vê esses vícios, né? Mas ele sabe que está se autodestruindo, ele sabe que está a cada dia se autodestruindo, ele vai entrando num estado de culpa, de condenação, e vai vivendo duas versões. Um homem que todos veem ele talvez como um homem de Deus, talvez é a sua realidade. Eu já tenho aproximadamente 25 anos, né, de cristão, de evangélico, de também frequentador de igreja, né, frequenta a igreja, e sempre muito envolvido com a igreja, mas eu já passei momentos na minha vida ali como homem, vivendo uma dupla personalidade, né? Duas versões. Eu já tive crises, problemas mesmo assim, e eu tinha que manter aquela pose, né? Manter aquela versão, a versão boa. E eu achava que aquele outro lado meu ia continuar ali oculto, com o tempo talvez ia sarar, ia melhorar, né? Mas a verdade é que não. Depois das armadilhas que eu caí na minha vida, foi porque eu não eliminei esses problemas, não resolvi esses problemas. Fui deixando esses problemas
continuar comigo e se tornaram pecados de estimação, né? E depois o bichinho cresceu e virou um bichão. Mas eu quero deixar para você aqui uma frase interessante. Você pode apagar o histórico, mas não consegue apagar o peso na alma, a pior coisa que existe. E o que impede a gente de prosperar na vida, gente, é esse peso emocional, o peso da consciência, tá? Se tem uma coisa que Jesus veio fazer em nós, é nos livrar de toda culpa e condenação, mas para isso vai exigir que a gente entre na verdade, viva a verdade. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar lá ao Pai se não for por mim. Então temos que entrar por esse caminho da verdade, da transparência. A gente tem que ser um homem, tem que ter coragem para poder entrar na luz, né? Nós não temos que viver como fugitivos. Então o pecado oculto, ele é mais perigoso do que a gente pensa, do que você pensa. Ele se esconde atrás de uma boa aparência. Parece que é bom, né? Parece que às vezes até gera na gente um certo prazer, né? Tá ali, a gente fica dividindo a nossa vida entre uma vida de santidade para as pessoas de aparência, mas no fundo a gente quer se deliciar com o pecadinho. Mas a gente não imagina, talvez, a periculosidade disso, que lá na frente vai nos golpear, vai nos dar uma rasteira. Então a gente vai se alimentando do silêncio, né? Esse pecado, na verdade, o pecado se alimenta do silêncio, da vergonha e da religiosidade. Quando a gente vive essas duas versões, a gente vai alimentando o pecado e fortalecendo ele. Lembra que a Bíblia fala assim, né, que Deus disse para a serpente que ela iria comer do pó da terra, né? O interessante é que o homem foi criado do pó da terra. Então o que engorda a serpente, o que engorda demônio, é o pó que sai da gente, o pecado, os frutos da nossa carnalidade, né? As obras da carne, como foi dito aqui, as obras das trevas. Então, enquanto está sendo escondido, continua crescendo e controlando. Quando a gente acordar, estamos sendo controlados por esses pecados ocultos. João capítulo 3, versículo 19, vai dizer o quê? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que você ainda mantém escondido? Eu quero perguntar para você aqui agora. Achando que está controlando. O que você ainda mantém escondido, achando que controla? Porque o homem tem esse negócio, né? Acha, não, eu controlo. Sabe quando às vezes o cara tá flertando assim com outra mulher, o cara é casado, comprometido, tá flertando com outra mulher? Não, eu não vou fazer nada não, só tô flertando, só tô brincando. E quando vê, já está totalmente emaranhado, enrolado e já caiu no laço, né? Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado com isso, gente. Com essas coisas que a gente vai mantendo, vai guardando, sabe? Dentro da gaveta ali. Devemos, eu até quero dizer para vocês aqui, ó, se nós queremos ser homens de verdade, devemos nos expor, né? A verdadeira libertação, ela vem através da verdade. A verdade liberta, mas primeiro confronta. Você vai ser confrontado. Abre o seu peito e deixa o confronto vir. Esse é o homem de verdade, aquele que se expõe, aquele que vai ser vencido por Deus, né? Igual Jacó, né? Viveu fugindo do irmão dele, de Esaú, como fugitivo, depois de anos, né? Agora Deus manda ele retornar, procurar seu irmão Esaú, encarar o medo dele. Antes que ele encontrasse com Esaú, ele vai para o vale de Jaboque e ali ele tem uma luta com Deus, o próprio Deus ali lutar com ele, né? Na pessoa de um homem ali, e Jacó tem uma luta ali com ele, Jacó é vencido, né? E Deus toca na coxa de Jacó, e ali quando Jacó é vencido, agora aquele velho Jacó é vencido, então Deus muda o nome dele para Israel. Então, ou seja, nós precisamos nos expor para a gente ser vencido. Esse velho homem medroso, fugitivo, que vive nas margens, que vive ocultando, escondendo e fugindo da responsabilidade. Então Deus não quer te envergonhar, Ele quer te restaurar. Deixa Ele bater na sua cara aí, deixa Ele te vencer. Deixa Ele quebrar seu orgulho, seu ego, né, sua soberba. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, para a gente viver nessa graça, nós vamos ter que ser vencido por Deus. A nossa soberba tem que ser destruída, né? Mas Ele só transforma o que é exposto à luz. Então tem que se expor. O que é o evangelho da cruz? A exposição. Jesus se expôs ali, na vergonha da cruz. E Ele falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Né? Negue-se a si mesmo. Então, ou seja, é se expor, negar a si mesmo é se expor. A culpa que a gente carrega, que você carrega, a culpa que você sente, não é castigo,
É o Espírito de Deus te chamando de volta. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você fingir que está tudo bem, nada muda. Admita que você está preso. Não é fraqueza, meu amigo. Cara, é o primeiro passo para ser liberto. Traga a luz, a luz está diante de nós. Expor não é humilhação, é redenção. Exponha, vá orar, se exponha para o Senhor, procura alguém, um amigo de verdade, que tem sabedoria, procura um pastor, alguém, procura talvez sua esposa, se abra, se exponha, isso aí, mesmo que traga às vezes algumas consequências que você não queira, alguns prejuízos, não tem problema, mas vença esse inimigo interno dentro de você, né? Fale com alguém maduro espiritualmente, que vai te levantar e não te julgar. Ontem mesmo eu estava compartilhando com os irmãos, né, uma palavra poderosíssima, Jeremias, né? O livro de Jeremias trata do quê? Fala sobre Deus anunciando ali que Deus iria entregar o povo de Israel para a Babilônia. A Babilônia já havia cercado Israel por conta de pecado que estava no meio deles, né? Idolatrias. Então eu falei o seguinte, olha que coisa interessante, né? O maior inimigo de Israel não era o que estava cercando Israel, mas era o que estava lá dentro, o que estava destruindo Israel mesmo, era os ídolos que estavam lá dentro, escondidos dentro da casa deles, né? E por isso que Deus entregou eles na mão da Babilônia. Então veja bem, nós temos que tomar cuidado exatamente com isso, com os inimigos, pequenos inimigos que estão disfarçados dentro de nós, escondidos, ocultados em nós, né? E quando nós jogamos a luz através da confissão, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então procura alguém maduro, se abra para essa pessoa, não se esconda mais. Eu já tive fase da minha vida de muito fracasso financeiro, procurei alguém, procurei ajuda, eu me expus, eu confessei, falei, me ajuda, me ensina, me treina, e fui buscar conhecimento, e graças a Deus minha vida mudou, minha vida financeira, né? Então, gente, luta com as suas armas, meu amigo, luta com as suas armas. Cara, leia a palavra, ora, né, jejua, faça uma vigilância aí todos os dias, não vamos levando as coisas na brincadeira, não. Isso não é só psicologia, é guerra espiritual. Talvez você está preocupado em buscar aí, fazer terapia com psicólogo, psicanalista. Não, gente, é guerra espiritual. Tiago capítulo 5, versículo 16, confesse seus pecados uns aos outros. Para quê? Para que sareis e orem uns pelos outros. Sei que é difícil a gente ter um grupo de homens, talvez na igreja, né, para a gente se abrir assim, mas não precisa de muitos. Jesus, ele tinha 3 homens ali, amigos que ele confiava, né? Então você pode criar aí, você pode procurar pessoas sábias, maduras, não precisa ser uma quantidade grande, 1, 2, 3, e criar esse tipo de conversa, né? Dar essa abertura. Então Deus, ele cura o que você entrega, não o que você esconde. A libertação começa no exato momento da sinceridade com o céu. Então, se você está sendo sincero, né? A Bíblia até diz que o céu festeja, faz festa quando o pecador se arrepende. Sabe o que o céu está esperando? O que Deus está esperando de nós? Esperando de você? Não é que você não erre, não peque, mas que você se arrependa. Eu sempre falo com muitos homens, se você foi homem para pecar, seja um homem para se arrepender agora. Então hoje pode ser o dia da sua libertação e eu torço e oro para que seja de verdade. Se você tiver coragem de dizer, chega de esconder. Tá certo, meu amigo? Então, cara, coloca aí nos comentários aí o que você achou dessa ideia que nós trocamos aqui. Dê uma força, nós queremos alcançar o máximo de homens possível e talvez até mulheres que estão assistindo aqui. É bom para você saber o que os homens, né, estão pensando e falando aí. Se você gostou também, compartilha, deixa seu like, deixa seus comentários. Compartilha com seu marido esse vídeo aí, né? Nós colocamos aqui conteúdos relevantes realmente para esse público, né? Homens que estão precisando realmente de conhecer o caminho da verdade. Que Deus abençoe, então. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.